E agora a gente fala de saúde. A decisão da Anvisa de proibir a importação de flor de maconha para fins medicinais está gerando controvérsia. Isso porque até 5.000 pessoas que estão em tratamento de doenças crônicas, elas podem ser afetadas por essa decisão. E a gente vai entender a extensão, dessa medida agora com o médico neurologista Matheus Roriz, que é professor também da Faculdade de Medicina da URGS e do Hospital de Clínicas. Doutor, a gente ouve falar talvez mais a respeito do canabidiol. Então, eu queria começar pedindo para o senhor nos explicar assim, a diferença entre o uso da maconha, da droga, que é proibido, e essas possibilidades de uso medicinal, tanto do canabidiol quanto da flor da maconha, que a gente está vindo a conhecer mais, pelo menos nós que não estamos em tratamento, com essa proibição da Anvisa. Bem-vindo aqui ao Redação TV. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, Fernanda. Inicialmente, Fernanda, eu gostaria de conceitualizar, colocar alguns conceitos até históricos para que as pessoas se situem. Muitos medicamentos em uso hoje, considerados da medicina alopática, cujo nome, na verdade, moderno é medicina científica, incorporando práticas de qualquer natureza, contanto que comprovadas cientificamente, não apenas através de medicamentos alopáticos. Um exemplo, a acupuntura, que foi incorporada à medicina científica. Algumas plantas, eventualmente, são utilizadas no espectro, full espectro, Então, mas, em geral, o que a medicina faz é retirar o princípio ativo. Foi assim, por exemplo, com a aspirina, que é amplamente utilizado, que é extraído a partir de uma planta, com o medicamento de digoxina, que também é muito utilizado por cardiologistas, também extraído por uma planta. Analgésicos potentes utilizados hoje, de média potência, como a codeína, o tramadol, as pessoas conhecem muito, são derivados, então, lá do ópio, a própria morfina. Então, a medicina, os medicamentos vão sempre buscando causar menos efeitos colaterais, e mais efeito positivo e não causar dependência, como, por exemplo, o ópio em overdose mata. Sim, que até tem toda essa discussão sobre a crise de medicamentos que estão sendo usados assim. Isso. Então, não deve ser diferente com relação aos extratos medicinais da cannabis sativa, popularmente conhecida no Brasil como maconha. Então, a ciência tem que encarar, e vem encarando os cientistas, a maconha como mais uma planta, que tem que seguir o mesmo rigor científico, sem preconceitos negativos, mas também sem preconceitos exagerados conceito anterior à evidência, expectativas falsas exageradas. Que indique que há um efeito prático, Exatamente. Então, o que diferencia um remédio de uma droga é que o remédio vai trazer uma melhora da qualidade de vida ou da expectativa de vida, sem trazer dependência significativa, enquanto que a droga vai trazer um prazer momentâneo, mas um problemão no médio e longo prazo. Sim, super importante essa distinção. E nesse caso, doutor, também a gente chama atenção a flor de maconha que foi proibida não é o canabidiol, que também Exato. há toda uma luta, um ativismo com relação à importância de se permitir o cultivo aqui para que se tente ter mais acesso ao canabidiol, mas são coisas diferentes. Isso. Então, vamos lá. O que a Anvisa alega, e também nossos tribunais superiores também, é que se você abre para importação de empresas, fica difícil controlar. Eu vejo que isso vai ser uma construção, eu entendo a preocupação e do Judiciário, da Anvisa, mas também as empresas, elas também têm que ser responsabilizadas por eventuais desvios. A população não pode ficar à mercê de medicamentos que custam R$1.000 por mês, porque não é a realidade do brasileiro. Então, por outro lado, importar ou cultivar o paciente diretamente a flor de onde é extraído, feito o prensado, com, enfim, todo o processo químico e tal, não é a solução, porque nós não temos certeza da quantidade de canabidiol, de THC, então o paciente vai usar uma dose diferente cada vez que tentar utilizar
o medicamento, né, através de processos de extração artesanais, que podem incluir, inclusive, algumas substâncias que podem intoxicar, né? Então, essa não é a solução. A solução é criar um mecanismo, né, então, que propicie, né, a fiscalização dessas empresas e punição por eventuais desvios. Então, as empresas têm que se responsabilizar por esses desvios, né? O senhor menciona isso porque o senhor acredita que com essa proibição possa haver ainda mais dificuldade de se ter acesso? Porque, eventualmente, então, os laboratórios brasileiros estavam, né, começando, né, a importar a droga e produzir, né, localmente, né? Então, porque em grande parte, a maior parte dos produtos de qualidade são importados, né? Alguns já são vendidos na farmácia de laboratórios brasileiros, sinteticamente produzido, canabidiol, enfim, né? Mas o problema é que se é permitida essa importação e a produção por laboratórios brasileiros, termina barateando muito o custo, porque nós não vamos pagar o medicamento processado em dólar ou euro, mas vamos pagar a importação da matéria-prima e vamos produzir localmente e vamos estar agregando valor também, né, ao produto, no sentido de não ficar levando dinheiro para fora do país, né? Sim, o senhor menciona, né, e a gente imagina que haja toda essa controvérsia, pode haver, né, talvez uma revisão por parte da Anvisa, mas qual é a alternativa para esses pacientes, né, porque a gente fica com essa preocupação com pelo menos essas 5.000 pessoas, né, que estão em tratamento, como é que fica a situação dessas pessoas? Nós já temos, então, medicamentos, né, de diversos laboratórios à venda nas farmácias, né, através de prescrição médica, né? Então, esses medicamentos já estão acessíveis e a importação dos medicamentos, quando se necessita uma dose maior, com quantidade maior, digamos assim, né? Então, a concentração em um volume maior também é possível e barateia muito comparado, em geral, ao que está na farmácia, né? Até metade do valor. A questão é que, se isso não for fornecido pelo Estado para aquelas populações mais vulneráveis que precisam, como é o caso de decisões judiciais para crianças com epilepsia de difícil controle, que necessitam, né, o uso, né, do canabidiol, então essas pessoas, essas famílias terminam ficando sem acesso. É o caso também, né, no controle da dor crônica, né, na neuropatia, mas isso nós temos outros medicamentos. Então, lembrando assim que o canabidiol não é a primeira opção para nenhuma dessas, né, situações, doenças, né? Então, ele vai ser necessário em alguns casos, mas naqueles casos nos quais é necessário, né, nós temos que encontrar meios não só de baratear a produção, né, o preço do medicamento, né, como também de fornecê-lo para aquelas famílias, né, mais humildes. E sempre com prescrição médica, né, doutor? Sempre com prescrição médica. A gente agradece demais, né, todos os seus esclarecimentos aqui para nos ajudar a entender essa proibição aí da Anvisa, né? E a gente vai seguir acompanhando. Então, muito obrigada, viu, doutor Matheus Roriz, que é médico neurologista e professor da Faculdade de Medicina da URGS e do Hospital de Clínicas. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite.